a dor, ela sempre avisa antes. Ela dá sinais. Então, ela dá sinais. E dar sinal é você criar na tua mente a consciência da realidade. Existem pessoas que, por instinto, lembra do instinto? Por instinto, você acaba colocando numa seguinte situação. A dor, ela pode ser encarada no mundo da fantasia. Então, as pessoas que vivem no instinto encaram a dor do mundo da fantasia. Assim, não dando muita importância. Uma dorzinha. Não vou dar muita importância, porque se eu der importância, olha a fantasia aí. Se eu der importância, ela vai piorar. Se eu levar ela a sério, ela pode aumentar. Então, se eu não vou nem dar muito valor, porque se eu der valor, pode... Isso é uma fantasia. Isso não é real. Isso é até infantil, porque a maturidade de uma pessoa adulta não se restringe às questões de saber lidar com as pessoas, de saber lidar com a vida. A maturidade ela está relacionada à sua capacidade de interpretar o que o teu corpo está falando com você. Então, existe a maturidade da consciência corporal. Então, existem muitas vezes, muitos casos de pessoas que têm avisos de dores e as dores pioram. E pioram absurdamente, porque você não cuidou, você não tratou. Você tem um aviso da dor e você não tratou. Mas é o seguinte, a gente precisa lembrar de algumas histórias, desse tipo de história, sobre a maturidade física. Então é importante, ninguém fala sobre isso, mas a maturidade física é um tema que tem a ver. Olha só como é que tem a ver a maturidade física. Você tem a dor e negligencia. Tudo bem. Aí eu pego umas histórias aqui que eu vivenciei. Por exemplo, eu já trabalhei numa academia de musculação. Era uma academia para pessoas que, normalmente, a maioria dos nossos alunos nessa academia eram pessoas que nunca tinham feito exercício, era a primeira vez, a gente botou essa academia num local em que as pessoas são muito ocupadas, trabalham muito, não fazem muita academia, e não tinha muitas academias próximas, a gente trabalhou com essa academia e a gente brincava, como a gente era professor, que a nossa academia era considerada o jardim da infância das academias, porque os nossos alunos eram pessoas acima de 40 anos, que nunca tinham feito, eram pessoas inexperientes com a área do exercício físico, e a gente acompanhava essas pessoas. E muitas vezes aconteceu de eu ser procurado por alunos falando o seguinte: pô, Marco, eu estou sentindo dor e eu não estou conseguindo fazer direito o exercício. Aí eu perguntei, poxa, mas durante quanto tempo você estava sentindo que estava incomodando enquanto você estava pegando peso? Já tem mais de 2 meses, 3 meses, mas dava para fazer, então por isso que eu continuei. Aí que está o problema. A raiz da tendinite está na repetição. A raiz da tendinite acontece quando você insiste, quando você pratica, por exemplo, nesse caso, um movimento e insiste em fazer, e de tanto você insistir, de tanto você não mudar a atitude, você acaba piorando. E, normalmente, um quadro como esse, o aluno acaba tendo que parar a academia ou ter uma nova intervenção. Então, eu acredito que metade desses alunos que aconteceram de falar isso, de relatar isso, eu consegui recuperar, modificando a causa da dor, que era o excesso de peso. Então, essas pessoas que estavam com essa negligência com o próprio corpo, com essa imaturidade de perceber que aquilo estava piorando a lesão,
elas foram orientadas para reduzir o peso e modificar o exercício. E ficar fazendo o novo exercício sem sentir dor. Se você está fazendo um exercício e não está sentindo dor e não quer parar, você tem que trocar por um movimento que não doa. É só isso. É simples assim, não é complicado. Eu vou falar mais uma história que aconteceu comigo. Eu tinha 30 anos, acho que foi 30 anos que eu tive. E eu gostava, ainda faço de vez em quando, plantar bananeira. Ficar de ponta cabeça, botar com o braço esticado ali, a perna para cima. Então, é um exercício que eu aprendi na faculdade de Educação Física, na aula de ginástica olímpica. E depois de ter feito isso, eu percebi que aquilo é bom para fortalecer o ombro e fortalece o serrátil, que é uma musculatura lá dentro do abdômen também. E estrutura o tronco, dá resistência. Então, eu gostava de fazer isso. Mas só que eu fazia demais. E quando você vai plantar bananeira, qual a posição que você faz? É a mão assim, não é? Então, olha só o excesso de yang. Eu vou fazer uma descrição desse símbolo aqui, mas só aqui o branco invadindo o preto. O branco invade o preto. Então, como é que funciona isso? Como é que o branco invade o preto? Da seguinte forma: excesso do fazer demais. Yang é pisar no acelerador, Yang é o branco. Então, eu fazia demais a plantada de bananeira. Claro que eu passei do equilíbrio, o equilíbrio é esse. E o que aconteceu? Tendinite aqui, ó, no punho. Peguei uma tendinite, então começou a doer. Aí, na minha cabeça, eu falei, pô, mas é um exercício tão legal, eu não quero parar de fazer esse exercício. Aí, o que eu decidi fazer? Eu pensei, se não der para continuar fazendo um movimento, eu não vou fazer. Mas se der, eu vou fazer. Então, qual foi a solução que eu criei? Na ideia da modificação da causa da dor. Lembra que eu falei? Se você está sentindo dor e quer continuar o exercício, você tem que trocar para um movimento em que não doa. Você continua o exercício com um movimento que não doa. Foi o que eu fiz. Eu passei a plantar bananeira com a mão fechada. Eu ficava com a mão fechada em contato com o solo e ficava de ponta cabeça, para não mexer o punho. O punho ficava imóvel, sem se mexer. Então, quando eu fazia isso aqui com o punho, eu mantinha uma estabilidade. E essa estabilidade me permitiu continuar o movimento. E isso acabou me ajudando bastante a estabilizar. Então, eu acabei, né, tendo uma condição de equilíbrio também, no sentido de não deixar piorar a dor. E de tanto fazer o movimento certo, e de tanto eu fugir da dor, melhorou. Então, é o caminho. É igual o que eu fiz com meus alunos na academia. Eu falava, vamos diminuir o peso? Vamos fazer diferente? Vamos fazer outra angulação? Todo mundo fazendo diferente. O que aconteceu? Todo mundo melhorou. Eu peguei um cliente que estava com a tendinite de muito tempo. Ele estava com a tendinite de 8 meses, fazendo lá, depois que teve o problema, que ele estava pegando muito pesado de peso. Quer continuar fazendo exercício? Vamos diminuir radicalmente o peso, vamos mudar o exercício e você vai melhorar essa dor. Um exemplo aqui de uma pessoa conhecida que é responsável pela edição dos nossos vídeos também, a Suelen. Um exemplo da Suelen, o que aconteceu? Ela estava sentindo dor no cervical e nas costas, porque a mesa de trabalho dela era baixa. E aí, como a gente conseguiu localizar o problema, qual foi a decisão? Adquirir uma mesa mais alta. E a dor dela acabou melhorando. Então, a gente precisa estar muito atento à mudança da nossa atitude. Então, mais uma vez, vamos falar. A maturidade física, a maturidade da consciência de corpo é necessário para não ter dor no corpo também. Não viver na fantasia, que essa dorzinha melhorou um pouquinho, é sinal que está tudo bem. Não está tudo bem, porque se doer um pouquinho, está tudo muito ruim. Porque o doer um pouquinho
é a semente de uma coisa muito pior.